A gente já corrigiu, eu Já? acho. Não tenho certeza. Vê Eu se a acho que não. 2. Tem Eu não certeza, sei. gente, que aqui para mim tá ok. Mas enfim. Então, se a gente não corrigiu, a gente faz aí novamente. Tem certeza, gente, que a gente não corrigiu isso? Mas, Eu acho que a gente já fez. Minha opinião é que a gente já fez. na minha também, mas. Professora, Oi? a gente vai fazer a prova na aula? Não. Tem alguém fazendo prova na aula com vocês? Não. Ah, sim, alguns professores. É a professora de português, professora de matemática, professora de ciência e a teacher vai fazer a prova com a gente durante a aula. Quantas aulas vocês têm de ciências na semana? 3, 3, 3 aulas. Quantas aulas você tem de português? 4, 4, Matemática? 4, 4, Geografia? 2. 2. Então, assim, só para vocês entenderem, tá? Não é má vontade. Se eu faço a prova com vocês aqui, até vocês poderiam falar assim, mas na sala de aula não seria a mesma coisa? Seria. Só que aí o que acontece? Eu tenho só 2 aulas, então eu perco tempo, né, com vocês. Outra coisa, essa prova que vocês fazem, vocês têm aí uma semana inteira para fazer essa prova. E vocês podem fazer com tranquilidade, vocês podem fazer consultando várias coisas das quais vocês são livres para fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Para mim não tem problema. Tem pessoas, Maria, que lidam bem com a pressão, porque assim, eu vou dar 50 minutos, se a gente for fazer na minha aula, eu vou dar meia hora para vocês fazerem essa prova, porque é uma prova de 20 minutos, tá super fácil essa prova. Tem gente que consegue lidar bem com essa pressão. E tem gente que não consegue. Tem gente que já fica mais ansioso, já fica mais nervoso e aí não consegue. Então, em respeito a vocês e em respeito à quantidade de aulas que eu tenho, nós não faremos a prova aqui junto. Combinado? Combinado. E deixa eu aproveitar e falar uma outra coisa. Hoje um aluno entrou em contato com a Meg para falar que uma das questões tem 2 alternativas iguais. Não tem problema, tá, gente? Porque é só você colocar as letras que correspondam. Ou vai ser deserto ou vai ser deserto gelado. Então, é só colocar Professor. ali a mesma letra. Não tem problema. Ah, Tá? tá. Então coloca a mesma letra nas duas. Porque é a mesma questão, é a mesma alternativa. É como se fosse assim, por exemplo, a professora Viviane tem cabelos encaracolados. Alternativa A é sim, alternativa B é não. Você vai colocar o quê? B. Aí embaixo tem a mesma pergunta. A professora Viviane tem cabelos encaracolados? Você vai colocar o que é, entendeu? Não tem Sim, muito. então é porque aquele lá, fiquei na dúvida porque poderia ser outro, sabe? É Tipo, igual, é a é mesma igual. coisa, tá bom? Se bem que não faz sentido lá dentro. Então, é só um, tá? Não é um ou outro, é só um, tá? Ok. Bom, então vamos lá. Então, eu não sei se a gente corrigiu aí, mas vamos voltar então um pouquinho no tempo para a gente poder falar a mesma língua, tá? Estávamos falando na aula passada sobre os hotspots. Então, quando a gente fala de hotspots em geografia e em termos de vegetação, nós estamos nos referindo a áreas que correm riscos de extinção. São áreas que apresentam uma vulnerabilidade maior em virtude da grande demanda da ação do homem, tá? Os hotspots vistos pelos ecologistas são áreas que estão sendo desmatadas, estão sendo queimadas, são áreas que a gente tem uma grande perda de fauna, de flora, algumas das espécies, inclusive, correndo risco de extinção por conta da redução bastante acentuada da vegetação, tá?
E aí a gente tem, peraí que eu só estou abrindo aqui para a gente poder compartilhar. A gente tem aí o mapa, né, que mostra esse hotspot. E aí a gente tem várias regiões no planeta que estão em risco, né? São áreas que correm aí riscos frequentes por conta da devastação, por conta do desmatamento. Deixa eu pegar aqui. Então, esse aqui, né, é o famoso hotspots, e ele apresenta aí vários locais com riscos. Já pedi para vocês grifarem aqui algumas coisas. Então, ó, se vocês perceberem, a gente tem aqui Andes tropical, então a gente tem aqui uma área de floresta pluvial, a gente tem aqui a Mata Atlântica no Brasil, a gente tem o Cerrado. Então, para vocês terem ideia, né? Aqui eu já expliquei para vocês que a Mata Atlântica foi uma das vegetações mais devastadas do Brasil por conta da ocupação do processo de colonização. Quando os colonizadores europeus, né, os portugueses, entram pelo Brasil, eles já vão entrar aqui na Bahia e eles já começam a ver que ali tem o tal do pau-brasil, começam a desmatar. Depois, a gente tem um processo de urbanização nessa área, até 200 quilômetros longe do litoral, você tem uma amplitude da urbanização, e aí, por conta disso, você tem uma incidência grande de desmatamento, né? Então, o território brasileiro, ele era mais do que 70% coberto por Mata Atlântica, e hoje restam apenas 7% dessa cobertura, tá? O cerrado é outra vegetação que corre risco aqui no Brasil, né? Mais de uma grande quantidade do cerrado já foi desmatado por conta do avanço da agricultura, da pecuária. Então, você tem, infelizmente, áreas aqui que são desmatadas. Se nós olharmos aqui na linha do Equador, nós vamos perceber uma grande quantidade de áreas de florestas que estão sendo desmatadas por conta do avanço da agricultura, por conta do avanço do processo de urbanização, tá? Vamos fazer ali a questão, então. É possível perceber uma concentração maior de hotspots em alguma zona climática? Sim, na zona intertropical, vegetação de florestas Então, equatoriais, aqui na zona tropicais e térmica cerrados. intertropical, onde nós vamos encontrar as florestas todas que a Maria está falando aí para gente, é onde nós temos essa concentração, tá? Na zona térmica intertropical. Aliás, intertropical. Eu coloquei zona intertropical, ponto. Vegetação de florestas equatoriais, tropicais e cerrados. Tá bom. De acordo com o mapa, quais são os hotspots brasileiros? O Cerrado e a Mata Atlântica. Região central e litorânea. Desculpa, Kevin. Região central e litorânea, respectivamente. Tá. Então, a gente já tinha corrigido isso, gente. Sim. O que pode dar origem à situação predominante de hotspots, caracterizada pela grande biodiversidade de um lado e o alto risco de extinção? Um desmatamento grande para aumentar o cultivo. Então, tá. Bom, feito isso, desmatamento por conta da área de cultivo, feito essas atividades, né, novamente, a gente vai falar aí um pouquinho sobre desmatamento. Então, todos vocês já sabem o que é o desmatamento, todos vocês já sabem que quanto mais a gente desmata, nós reduzimos biodiversidade. Esse desmatamento, ele vai acontecer em várias zonas climáticas, né? Na zona climática temperada, na zona climática intertropical. A gente já sabe que esse desmatamento, ele vai trazer alteração em vários segmentos e ele, inclusive, coloca muitas espécies em riscos, tá? Aí aqui
tem os motivos que ocorrem esse desmatamento. Então, nas florestas boreais, né, quando a gente fala das florestas frias, né, coníferas, taiga, esse desmatamento, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para eu enxergar. Então, nas florestas boreais, o extrativismo da madeira é o principal fator aí desse desmatamento. Pode grifar aqui, por favor, tá? Na floresta temperada, o fator é a ocupação humana, né? Então, nas áreas lá da Europa, nas áreas do Canadá, dos Estados Unidos, esse desmatamento vai se dar por conta da grande ocupação humana. Nas florestas tropicais e equatoriais, esse desmatamento vai se dar, né, para liberar espaço para a pecuária, né, para que hajam campos aí para pecuária, para a indústria madeireira e para o crescimento de cidades. Quando fala das florestas, a gente já vem falando disso com vocês já há bastante tempo, que é a questão das queimadas, né? Muitos povos tradicionais, eles entendem que a queimada, ela renova o solo, ela prepara o solo para um novo cultivo. E aí é comum que em muitas áreas ocorra as queimadas, que elas tentam ser, né, elas tentam acontecer de maneira controlada. Só que quando a gente fala de fogo, muitas vezes pode vir um vento e esse vento muda toda a direção desse fogo e você perde o controle, produzindo aí danos ambientais elevadíssimos, como que nós vimos recentemente aqui no Pantanal. Já disse para vocês também que quando as queimadas elas ocorrem naturalmente, elas são saudáveis, tá? Elas renovam a vegetação, mas quando elas são feitas pelo homem, muitas vezes não dá tempo dessa vegetação se regenerar, tá? Então, o homem, a presença humana, ela tem ampliado a incidência de incêndios, especialmente incêndios criminosos, que são gerados aí de maneira proposital. E esse incêndio nem sempre vai ser causado só por uma fogueira, tá? Pode ser por um balão, pode ser por uma bituca de cigarro. Esse final de semana eu fui para minha mãe e eles moram ali numa cidadezinha chamada Salto de Pirapora, perto de Sorocaba. E a gente vai pela Castelo Branco. A quantidade de ali não estava mais queimando agora, mas a vegetação estava toda queimada, é incrível. E ali o que você tem? Você tem uma rodovia que as pessoas fumam e jogam a bituca pela janela do carro. E aí, infelizmente, com o tempo seco, você propaga esse incêndio com muito mais facilidade. Indonésia ultrapassa Brasil em desmatamento de floresta tropical. Lê pra gente, Kevin, essa página 18. Ok, professora. O novo estudo mostrou que a Indonésia perdeu cerca de 60 mil quilômetros quadrados de floresta tropical num período de 12 anos, superando pela primeira vez o Brasil na taxa de desmatamento. A área desmatada é quase do tamanho da Irlândia. O avanço ocorreu apesar do governo ter assinado uma moratória em 2011, com o objetivo de reduzir o ritmo de surgimento de áreas devastadas. O estudo foi divulgado pela publicação científica Nature Climate Change. Os cientistas monitoraram o crescimento de áreas desmatadas na Indonésia entre 2000 e 2012, usando satélites e disseram que as áreas devastadas deram espaços a plantações de palma e fazendas. Até 2012, estima-se que a perda anual de floresta nativa da Indonésia tenha sido maior do que no Brasil, disseram os cientistas. Alguém mais quer ler? Naquele ano, a Indonésia perdeu 8.400 quilômetros quadrados. No Brasil, o desmatamento chegou a 4.600 quilômetros quadrados. Os pesquisadores da Universidade de Maryland disseram que o desmatamento levou uma alta na emissão de gases causadores do efeito estufa e a perda de biodiversidade. A Indonésia tem cerca de 10% das plantas e 12% dos mamíferos do mundo.
O país é conhecido pela diversidade de vida animal, que inclui orangotangos e tigres de Sumatra. Ambientalistas dizem que políticos corruptos são rápidos na venda de enormes faixas de florestas tropicais e apontam para a necessidade de maior controle e sanções para reduzir o ritmo das perdas de florestas da Indonésia. Grandes incêndios florestais na Indonésia para limpar terras no ano passado provocaram uma fumaça pesada que encobriu as vizinhas Malásia e Singapura, provocando temores sobre problemas de saúde nesses países. A Noruega prometeu $1 bilhão para a Indonésia se o país provar estar comprometido em interromper o desmatamento. Agências relatam que a Noruega pagou $50 milhões para ajudar a Indonésia a criar novas instituições para reduzir o desmatamento, mas a Indonésia só vai começar a receber quantias maiores de dinheiro se o desmatamento for reduzido. Então, esse trecho que a gente leu por último, né, de investimentos de outros países para reduzir o desmatamento, tem sido uma prática comum, tá? Muitos países, a Noruega, por exemplo, a Noruega, a Alemanha, vários países aí espalhados pelo mundo, são países que causam muitas poluições, tá? Que tipo de poluições eles causam? Eles são países industrializados, eles são países que exploram petróleo e matérias-primas, como, por exemplo, carvão, ferro, entre outros minérios aí pelo mundo. E esses processos produtivos provocam muito desmatamento, provocam muita poluição. Então, esses países que são grandes poluidores, numa maneira de compensar, né, os prejuízos ambientais que eles causam, eles acabam fornecendo valores para países como o Brasil, como a Indonésia, por exemplo, para que elas reduzam os desmatamentos. Então, é uma maneira de compensar, é como se fosse uma meia-culpa. Eu poluo, mas eu pago aqui para esse país tentar manter a vegetação dele, tá? Então, é uma estratégia que é criada aí para tentar diminuir esse processo de desmatamento. Lembrando que muitas florestas da Indonésia estão sendo desmatadas e no lugar da floresta, que é diversa, né, que tem uma fauna grande, eles estão plantando palma. A palma é a planta que eu vou tirar um óleo, que eu vou tirar lá uma fruta e eu vou produzir, né, vou utilizar em indústria alimentícia. Normalmente, indústria alimentícia da Europa e dos países aqui anglo-saxônicos, né, Canadá e Estados Unidos. Então, infelizmente, muitas vezes os mesmos países que colaboram, que pagam para que os países não desmatem, são os que vão consumir os produtos extraídos do plantio em áreas que antes eram florestas. Deu para vocês entenderem? Você pode explicar de novo, por favor? Tá muito baixo, Maria. Você pode explicar de novo, por favor? O que eu disse é que, por exemplo, Noruega é um país desenvolvido economicamente. A Noruega, de acordo aqui com o texto, ela está pagando para a Indonésia, para que a Indonésia pare o desmatamento, tá? Por que a Noruega paga para a Indonésia parar de desmatar? Alguém entendeu isso? Por que ela paga? Porque ela vai consumir, tipo, com o plantio. Porque a Noruega, é um dos países que contribui para a poluição do planeta, tá? Os processos industriais, os processos produtivos da Noruega são processos que trazem o aumento dos gases do efeito estufa, portanto, aumentam a poluição. A Noruega, por exemplo, ela vai trabalhar com empresas do segmento de petróleo, empresas no segmento de mineração, e esse tipo de empresa, né, mineradora, petrolífera, elas trazem muitos danos ambientais, e a Noruega tem muitas dessas empresas.
Então, é uma forma de compensar, tá? Ela gasta, ela investe esse dinheiro, né, nos países que estão desmatando, para que eles parem de desmatar, como se fosse uma forma de compensar a quantidade de poluição que ela emite no planeta, tá? É uma estratégia para que os países menos desenvolvidos parem de desmatar. Em compensação, os países desenvolvidos continuam a desmatar os locais, tá? Continuam a poluir. Funciona assim, Maria. Vamos pensar. É um exemplo, tá? Um exemplo. Vamos pensar que sua mãe, ela trabalha o dia todo. É só um exemplo, tá? Por favor. Sua mãe trabalha o dia todo. Sua mãe, ela tem pouco tempo para ficar com vocês, né, em virtude do trabalho. E aí, para compensar esse pouco tempo que ela tem para ficar com você e sua irmã, por exemplo, ela dá tudo que vocês querem. Ela dá um tablet para você, se vocês falam assim, mãe, eu quero um lanche no McDonald's, ela dá o dinheiro para você pedir no iFood. Então, assim, ela paga para suprir essa ausência. Deu para entender? Sim, tipo, o presente é uma forma de substituir a presença da mãe. Exatamente. Quando a gente fala da Noruega investindo em países para evitar o desmatamento, é isso que ela está fazendo. É uma forma de compensar que ela prejudica, ela acaba com o meio ambiente. Mas, em compensação, eu pago para um outro país preservar, entendeu? Isso que é meio sem sentido, que paga pra um parar de desmatar e começa a plantar e desmatar de novo. É que funciona assim, Maria. Vocês são muito novinhos ainda para entender umas coisas, mas a gente vive num mundo bem cruel, tá? A gente vive num mundo onde muitas coisas, graças a Deus, estão mudando, mas a gente ainda tem muitas pessoas que elas não têm uma preocupação com o futuro, né? Muitas pessoas, elas não têm uma visão de sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, vocês já ouviram falar essa palavra? Não. Então, quando a gente fala, né, de sustentabilidade, é uma palavra que está muito na moda, né? Muitas pessoas, muitas empresas praticam atos de sustentabilidade. Então, para você ser sustentável, você precisa pensar em 3 aspectos. Você precisa pensar em sociedade, você precisa pensar em meio ambiente e você precisa pensar em economia. O que isso quer dizer? Que para que você seja sustentável, tenha uma durabilidade, né, tenha uma vida longa, você precisa pensar sempre nesses 3 aspectos: ambiente, sociedade e economia. Durante muito tempo, sociedade e meio ambiente foram deixados de lado. As pessoas só se preocupavam nas questões econômicas, só se preocupavam em ganhar dinheiro. Então, se você pegar os países, por exemplo, como a Inglaterra, a Alemanha, França, enfim, tem vários, Estados Unidos, por exemplo, são países que hoje são muito ricos, né? Economicamente, são países muito desenvolvidos. Como que esses países conseguiram esse desenvolvimento? Eles conseguiram esse desenvolvimento sacrificando coisas. O que eles sacrificaram? Eles vão sacrificar. Então, você pega a Inglaterra. A Inglaterra, eu não sei se vocês já estudaram isso, mas eu acho que ainda não. A Inglaterra vai acontecer um evento histórico lá chamado Revolução Industrial. O que significa isso? Que a forma de produzir as coisas, as mercadorias, ela vai sofrer uma modificação. Antes, as mercadorias elas eram produzidas de maneira artesanal, né? Ou seja, feito manualmente, né? Pela mão das pessoas. Quando aconteceu, e aí assim, quando você faz alguma coisa pelas mãos, você produz mais rápido ou é mais demorado? Se a gente comparar com uma máquina, quem produz mais rápido? Demorado. A máquina faz mais rápido. Então, quando acontece a Revolução Industrial, a máquina vai
começar a produzir. E aí percebe já algumas mudanças. Se a máquina produz mais rápido do que o ser humano, quem que vai utilizar mais matéria-prima? O ser humano, eu que estou aqui fazendo o meu crochê, estou costurando manualmente, ou a empresa, a indústria? A indústria. Se a indústria precisa de mais matéria-prima, o que antes eu tinha de área para produzir algodão, por exemplo, era suficiente para atender minha demanda. Agora, com o processo de industrialização, o espaço que antes eu tinha desmatado para plantar algodão, ele vai continuar sendo suficiente para atender a indústria ou a indústria vai precisar de mais áreas para plantar mais algodão para atender a matéria-prima para ela? De mais áreas? Vai precisar de mais áreas. Se a indústria precisa de mais áreas para produzir, significa o quê? Que vai ampliar o desmatamento dessas regiões. Então, a Inglaterra vai acontecer, vai promover a Revolução Industrial, e quando você tem essa Revolução Industrial, você tem uma mudança muito grande do espaço geográfico. Se antes você tinha mais áreas destinadas à floresta, à preservação, que até aí ninguém nem falava de preservação, porque tinha muitas. Quando começa a Revolução Industrial, você precisa de mais matéria-prima, você começa a retirar a vegetação nativa e começa a semear, começa a plantar. Então, você produz muito mais desmatamento. E aí, o que acontece? As máquinas, elas eram movidas a vapor. O que gera vapor? Água. A água. Para a água gerar vapor, ela precisa do quê? Como assim? Da chuva? O Para a calor. água gerar vapor, ela precisa ser aquecida. O que aquecia a água lá no século XVIII? O que eles usavam para aquecer essa água? Não sei. Fogo? Eles usavam o fogo. De onde eles pegavam? Como é que eles produziam fogo? Com a madeira. Da madeira. Então, eles desmatavam para plantar mais, eles desmatavam para poder gerar o calor, para aquecer essa água e gerar o vapor. Então, eu não sei se eu estou conseguindo ser clara para vocês, para mostrar a quantidade de desmatamento que era causado para atender a Revolução Industrial. Deu para você entender até aqui? Sim. E aí, o que acontece? Você tem aí esse desmatamento todo acontecendo, esses países vão conseguir ficar ricos, vão conseguir ter um desenvolvimento, às custas do quê? Às custas das questões ambientais. Durante essa Revolução Industrial, por exemplo, as pessoas... Andrei, eu estou olhando no chat, fala. Era do Kevin? Não, era do Kevin. Tá, então tá bom. E aí, o que acontece? As pessoas, durante essa Revolução Industrial, elas trabalhavam longas horas, né? Então, você tinha jornadas de trabalho, por exemplo, que eram mais de 14 horas. Nessa jornada de trabalho, dentro de fábricas que eram completamente insalubres, que emitiam muita fumaça, você tinha pessoas de todas as idades, inclusive crianças, né? A partir de 6, 7 anos, essas crianças já eram mandadas para essas fábricas para elas trabalharem. Então, você tinha uma questão principal que era o quê? A Inglaterra queria ter lucro, queria ganhar dinheiro. Para ganhar todo esse dinheiro, ela sacrificou o quê? O meio ambiente e a sociedade. E aí, o que acontece? Hoje, a Inglaterra ela não desmata mais. Muito pelo contrário, a Inglaterra ela revegeta, ela replanta áreas que foram totalmente desmatadas para atender essa Revolução Industrial. A Alemanha, a mesma coisa, revegeta. Você pega a China revegeta. A China planta lá no país dela, porque ela já sabe que se ela não plantar, ela não vai ter água. Ela vai ter um ar totalmente poluído. E aí, o que esses países mais desenvolvidos vão fazer?
Os países que são subdesenvolvidos, que acreditam que para serem desenvolvidos precisam desmatar, precisa plantar igual o Brasil, por exemplo. O governo brasileiro, ele vive dizendo o seguinte, esse país vai ser o maior em produção de soja, é o maior em produção de gado. Só que para a gente conseguir ser o maior nisso, você precisa de área para plantar, você precisa de área para criar pastos. E o Brasil tem uma mentalidade de dizer que você tem que desmatar para plantar. Né? Eles ainda não atingiram uma mentalidade de entender que quanto mais você desmata, menos produção agrícola você tem, porque você empobrece o solo, você diminui a umidade do ar, e tudo isso vai trazer uma série de consequências negativas. E aí, esses países desenvolvidos, eles vão vir aqui no Brasil, por exemplo, Noruega, Alemanha, vários países aí, mandam indústrias de lá para cá, para explorar os nossos recursos daqui, entendeu? E aí o que acontece? Você não vai mais desmatar, mas eu continuo explorando os seus recursos, eu continuo explorando as suas riquezas para que eu continue rico. Deu para entender? Então, quando a gente fala de questões ambientais, mais para frente a gente vai estudar isso, tem vários encontros que são formados aí pelos países para buscar essa questão da preservação. E sempre essa coisa da preservação, ela emperra, porque tem países que entendem que se eles preservarem, bloqueia o crescimento econômico. Já existem outros países que eles vão ser culpados de serem desenvolvidos hoje porque desmataram no passado. Então, vira essa briga de foice aí entre os países para tentar mitigar o desmatamento. O fato é que é necessário que a gente pare de desmatar. Tá? É importante que o Brasil, por exemplo, se quiser continuar sendo um país que mais produz soja, que mais tem gado no mundo, é importante que o Brasil use tecnologias para que no mesmo espaço que ele tenha, ou em espaços menores, ele produza mais e melhor, utilizando tecnologia. Então, em São Paulo, por exemplo, a gente não tem terra. Né? Aqui na capital a gente tem muitas construções, então você não tem espaço para plantar. Mas aqui na capital, para vocês terem ideia, a gente já tem áreas que são de cultivo de alface, por exemplo, de tomate, que são feitas dentro de áreas construídas. Então você pega um prédio e nesse prédio você consegue ter uma fazenda vertical de hortaliças, por exemplo. Então, o que significa isso? Você está utilizando tecnologia para não desmatar mais e conseguir produzir, conseguir gerar economia para o país onde você está. Não sei se está muito confuso para vocês, tá? Mas a gente chega lá num determinado momento, tá? Tá, dá para entender. Então, tá bom. E aí, para mitigar, né, para diminuir esse processo de desmatamento, existem aí algumas ações que várias empresas, né, várias ONGs utilizam para estimular a revegetação, para estimular com que o desmatamento ele seja controlado, para que você tenha mais preservação, tá? Então, grifa aqui, por favor, ó. O crescimento da preocupação relacionada ao ambiente despertou em certas empresas o interesse em se adequarem às boas práticas ambientais para obter certificações. Por meio dessas certificações, essas empresas adquirem reconhecimento de empresa ambientalmente e ecologicamente correta. Quando você tem uma empresa que tem um selo como esse FCC... Igual o trabalho que você tinha falado pra gente. Isso. Quando a gente tem uma empresa, por exemplo, que tem um selo como esse, significa que ela está dizendo para o mundo, ó, eu respeito o meio ambiente, uma empresa ecologicamente correta. O que vai acontecer com essa empresa? Ela ganha credibilidade. Essa empresa que tem esse selo ou qualquer outro selo ambiental significa que é uma empresa preocupada com a questão da sustentabilidade. Ela está preocupada em crescer economicamente, mas ela se preocupa com o meio ambiente, ela se preocupa também com as questões sociais. Uma empresa que tem esse selo, ela passa a ser mais valorizada
do que empresas que não têm selo nenhum e que muitas vezes cometem algumas práticas ambientalmente e socialmente ilegais, tá? Para vocês terem ideia, existem rankings, né? Tem um aplicativo, por exemplo, que ele me traz o ranking de empresas que apresentaram em algum momento trabalho escravo. Então, quando você tem uma população que é mais consciente, né? Uma população que ela é preocupada com essa questão da sustentabilidade, essa empresa ela não vai consumir, essa pessoa não vai consumir de uma empresa que não respeita as pessoas, que não respeita o meio ambiente. Então, por exemplo, tem empresas aqui, Zara, eu não consumo nada da Zara. Aí vocês podem dizer assim, ela é uma no meio de 200. Ok, só que eu estou fazendo a minha parte. Por que eu não consumo nada de lá? Porque não é uma empresa sustentável, não é uma empresa que respeita o trabalho do ser humano, tem processo de trabalho que com tendência aí à escravização. Então, eu não consumo de lá, porque eu tento fazer um consumo consciente. Então, eu sempre procuro consumir coisas de empresas que sejam ecologicamente corretas, tá? É uma visão minha. E, graças a Deus, é uma onda que vem crescendo aí por muitas populações do planeta todo, tá? Muitas empresas têm essa preocupação de que se elas não forem certificadas, né, elas não terem um selo que garanta que elas são ecologicamente corretas, elas perdem lugar no mercado, né? Elas deixam de ser competitivas. Até aqui tudo bem? Tá dando para vocês entenderem? Sim, eu acho que. Eu não lembro agora, mas acho que a Faber-Castell é. Sim, a Faber-Castell várias empresas. Se você olhar, quando você for comprar o seu material, por exemplo, de escola, dá sempre uma olhada. Tem várias empresas, inclusive empresas que a gente nem sabe o nome, mas que já conseguiram essas certificações, tá? Só precisa sempre observar se esse selo é fiel, porque infelizmente nós vivemos em um país, na verdade nós vivemos em um planeta onde nós somos cercados de pessoas que só querem levar vantagens agindo de má fé. Então tem muita gente, muita empresa que ela frauda, né? Ela tem um selo que é mentiroso. Então, a gente sempre precisa prestar atenção se esse selo é fiel ou não, tá? Tá. Outras ações que vão ser feitas aí para tentar diminuir, né? Além desses selos que vão fazer com que essas empresas sejam certificadas, existem outras ações que vão ser usadas também para diminuir essa questão do desmatamento, especialmente o desmatamento ilegal. Então, aqui na apostila de vocês, traz um exemplo de uma parceria que a gente tem, por exemplo, com a China. Foi lançado um satélite, e esse satélite ele faz monitoramento para observar o desmatamento dentro da Amazônia, tá? E aí, através desse controle com esse satélite, você consegue saber quais são as áreas que estão sendo desmatadas de maneira ilegal e atuar. Qual que é o problema, gente? Aí a gente vive num país, Jesus amado, chamado Brasil, que muitas vezes algumas coisas não são levadas, não são tratadas com o devido respeito. Então, quando você fala, por exemplo, de áreas dentro da Amazônia, que é gigantesca, para você diminuir o desmatamento ilegal, você precisa ter fiscalização. Só que muitas vezes você tem um governo que ele não investe em condições de trabalho adequado e não investe em mão de obra em quantidade necessária para fazer esses monitoramentos. Então, você tem um monitoramento por satélite todo bonito, que mostra lá a quantidade de desmatamento que está acontecendo em determinada área, mas, por outro lado, você não tem investimento do governo para que em terra as pessoas aqui embaixo consigam, né, os fiscais, consigam chegar a tempo e diminuir essas incidências de desmatamento de maneira ilegal. Então, vamos ver esse aqui, ó. Tecnologia auxilia no combate ao desmatamento na Amazônia.
Com o apoio de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o desmatamento na área caiu 78% desde 2004. Então, esses números, eles infelizmente já estão totalmente deficitários, né? A gente tem índice de desmatamento bastante acelerado. Eu tenho um problema sério de compartilhar tela com vocês. Quando eu estou compartilhando, eu tento pegar aqui o que eu quero, ele demora um século. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Bem assim, ele fica um pouco lento. Então, aí ele fica super lento e a gente não consegue buscar o que precisa. Vamos ver se vai. Ó, então a gente tem aqui, por exemplo, um gráfico que mostra o número de desmatamento para gente. Então, aqui nesse dado da apostila de vocês, ele está trazendo uma informação de 2004, onde o índice de queimadas, né, no país era de 83 mil focos. Aqui ele está falando de desmatamento, deixa eu ver se eu acho desmatamento, eu não quero queimada. Deixa eu ver se eu acho desmatamento. Pois queimadas. INPE, desmatamento. Aqui é muito velho. Então, aqui ele vai me trazer ano a ano, né, por quilômetro quadrado de desmatamento, mas ele pega de janeiro de 2016, 17, 18, 19, 20, e aqui a gente consegue perceber que, infelizmente, a gente tem uma grande quantidade de desmatamento na Amazônia, crescente, tá? Muitas vezes, essas áreas de desmatamento da Amazônia vão acontecer nas áreas mais periféricas, ou seja, nas partes mais próximas às cidades, né? Próximas às áreas de pastagens. E aí você tem, infelizmente, um aumento maior de desmatamento e o pior de tudo isso, sexto ano. Por que as empresas, né? Por que ocorre o desmatamento ilegal? É para ter mais áreas para plantar? Nem sempre você desmata para plantar, tá? Muitas vezes você vai tirar a madeira porque essa madeira ela tem um custo no mercado, né? Uma madeira que tem um valor no mercado. Se eu, Viviane, for um comprador de madeira e eu comprar somente de empresas que sejam certificadas, que vão me revender madeira de reflorestamento, se houvesse essa prática por todos os compradores de madeira, de comprar apenas madeira legalizada, madeira de reflorestamento, nós teríamos desmatamento muito menor, muito pequeno. Por que ocorre tanto desmatamento ilegal na Amazônia? Acho que é para pegar Para conseguir dinheiro. E dinheiro. E quem que compra? As empresas comerciais. Então, esse é o grande problema, sexto ano. Só tem desmatamento ilegal na Amazônia porque tem quem compre madeira ilegal, ok? Se não houvesse a procura por essa madeira ilegal, que não está sendo cobrado impostos, que não tem uma preocupação ambiental, que existe uma preocupação a curto prazo, que é somente de lucrar, com certeza haveria redução dessas áreas desmatadas. Alguém está falando? Deu para vocês entenderem? Sim. Então tá. Então, o que eu quero de vocês, sexto ano?
Vocês vão ler aí esse Conexões, né, que fala sobre as tecnologias que são utilizadas para combater o desmatamento, e vocês vão fazer esses exercícios aí da página 21. E aí eu gostaria que vocês... A gente já falou aí dessas certificações ambientais, não sei o quê. A gente fala um pouquinho mais dela e aí amanhã a gente faz os exercícios da página 22 e 23, tá bom? Então, para amanhã, Ok. vocês já devem trazer pronto os exercícios da página 21. Ok. Para fazer esses exercícios, precisa ler o Conexões. Certo. Então, eu paro por aqui e amanhã nós nos encontramos. Um beijo, Certo. gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, professora. Obrigado pela Tchau. aula. Obrigada a vocês. Um beijo. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, meus lindos.